Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu eliminou o Clube do Remo da semifinal da Copa Verde, agora está na grande final da competição regional e no vídeo de hoje vamos analisar como se deu essa classificação bicolor. No empate, Paysandu 1, Clube do Remo 1, Paysandu garantindo a sua classificação para a final nas cobranças de pênaltis. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando do conteúdo? Peço a todos, se inscrevam no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês, é muito importante. Eu sempre interajo com vocês nos comentários, assim o YouTube também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é fazer análise sobre o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse Paysandu 1, Clube do Remo 1. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é claro, vamos analisar a classificação bicolor contra o seu grande rival, o Clube do Remo, para a grande final da Copa Verde. Antes, agradecendo a nossa live de ontem, pós-jogo, a segunda live aqui do canal. Eu nem esperava fazer lives nesse momento, porque o canal ainda está engatinhando, ainda está em construção, agora que passou de 2.000 inscritos, ou seja, está indo passo a passo como tem que ser, mas uma interação bem legal na live, passamos mais de 60 likes, às vezes chegava até 45 pessoas simultâneas vendo a nossa live, como eu disse, num canal que começou há pouco tempo e tem poucos inscritos ainda, é bem legal essa marca, então fica meu agradecimento aqui a todos. Mas vamos direto agora para a análise do jogo. Eu vou trazer aqui o campinho, as análises individuais dos jogadores do Clube do Remo e também do Paysandu, mas vamos agora fazer uma análise coletiva. Foi um repá bem legal, tá? Um repá bem disputado, bem competitivo, eu gostei muito. O melhor repá que eu vi desses últimos dessa série de 3 repás, foi o melhor. O Remo entrou com uma outra postura diferente que entrou naquele jogo de domingo, jogou mais bola. O Paysandu também esteve atento, ou seja, foi um jogo bastante acirrado, bastante competitivo. O Paysandu teve mais posse de bola no primeiro tempo, tentou algo a mais, conseguiu fazer seu gol. O Remo deu a resposta 3 minutos depois, e sobre o gol do Paysandu e o gol do Clube do Remo eu vou tratar um pouquinho mais para frente, porque há uma questão também de análise de desempenho de jogadores para a gente fazer dessa questão. Então foi um primeiro tempo acirrado, que alternava bons momentos, Paysandu e Clube do Remo. Os dois clubes não tiveram grandes chances, aquelas chances claras, igual na última quarta-feira do primeiro jogo, o Ribamar teve na cara do goleiro, ou o Robinho também desperdiçou na segunda etapa. Na primeira etapa, não tiveram chance claríssima de gol. Teve na segunda etapa, né? Mas na primeira a gente vai chegar lá, na primeira etapa não. Mas foi um jogo que as equipes procuraram criar. Em certo determinado momento do jogo, o Paysandu era superior e em outro momento o Clube do Remo era superior. Eu gostei dessa escalação do Paysandu. Do Clube do Remo eu fiquei com um pouco de dúvida, um pouco pé atrás com essa questão do Pavani de novo como segundo volante. E ainda não me agrada o Pavani como segundo volante, como eu disse, o Clube do Remo precisa realmente encontrar uma solução para essa questão da volância. O lado negativo do Clube do Remo no primeiro tempo foi a saída para o jogo. O Remo errou muito saída do jogo. O Remo praticamente entregava a bola para o Paysandu. E numa dessas entregadas saiu o gol bicolor. Num lance que foi um erro triplo na jogada. Começou errando o Thales, depois errou o Kelvin, depois terminou errando o Ícaro. Aí o Brian não desperdiçou, mandou um foguete pro gol sem chance pro Rangel e fez o gol. O Remo consegue dar a resposta 3 minutos depois, no Curuá de cabeça. Ele manda a bola para a área, o Bispo se antecipou ao Ribamar e matou a defesa do Paysandu, empatando o jogo. Lembrando que naquela altura o Maia, que era o melhor zagueiro do Paysandu e é o melhor zagueiro do Paysandu, ele foi substituído e o Paysandu sentiu a falta do Maia, principalmente em determinados momentos do segundo tempo, a gente vai tratar aqui. Então foi um primeiro tempo que o empate acabou sendo justo, um jogo equilibrado, que por mais que o Paysandu tenha finalizado mais e o Paysandu tenha tido mais posse de bola, o Remo também tentava atacar e o Paysandu também encontrava às vezes alguma dificuldade. A questão principal para mim do Clube do Remo na primeira etapa foi a saída de jogo, essa transição ofensiva que não foi feita com qualidade e o Remo errava muito nessa saída de jogo. Começa o segundo tempo já com uma grande mudança, porque o Paysandu chega no segundo tempo com 4 substituições já feitas no jogo, porque saiu o Maia no primeiro tempo lesionado. No segundo tempo, o Paysandu promove mais 3 substituições. Aí saiu o Vilela, já tinha amarelo,
saiu o Robinho, que também já tinha amarelo. Então o Paysandu faz essas substituições, fica praticamente com uma substituição só no decorrer da partida. Depois ainda também entrou o Val Soares, né, no lugar do Vilela, que não entrou bem, é uma questão que a gente vai analisar aqui no campinho. Mas um segundo tempo que o Paysandu começou melhor que o Clube do Remo. Eu gostei mais do Paysandu nos primeiros 15 minutos que o Clube do Remo. O Paysandu foi melhor. Só que, a partir desse momento, o Clube do Remo ele cresce na partida. E o erro do Paysandu. Se no primeiro tempo eu falei da questão defensiva do Clube do Remo saindo muito errado, dando a bola, entregando a bola para o adversário, e assim que foi feito o gol do Paysandu, na segunda etapa, o Paysandu demonstrou uma desorganização defensiva e que é tanto da primeira linha defensiva, da defesa, da zaga, tanto do meio-campo, inexplicável. O Paysandu jogou muito exposto em bons momentos do segundo tempo e não precisava. Eu não entendi por que o Paysandu estava tão exposto, porque o Paysandu nem atacava assim aquele tá exposto porque foi com tudo para fazer o segundo gol, tá massacrando, tá finalizando muito. Não era nem essa questão, mas houve uma desorganização defensiva do Paysandu que para mim foi inexplicável ter, e não era só em questão de linha alta. Na linha média também, marcando em linha média você marca do meio campo para trás, houve também essa desorganização que para mim, como eu disse aqui, eu não entendi o porquê. E o Remo tentou se aproveitar dessa desorganização do Paysandu, conseguiu criar, mas não conseguiu finalizar. Numa das melhores jogadas, né, o Silas Cruz e o Ronald, ele manda a bola praticamente para a lateral, de frente para o gol. Isso aí poderia ter custado caro. Já o Paysandu no segundo tempo teve essa desorganização defensiva, mas antes disso acontecer, o Paysandu teve a sua melhor chance do jogo, que foi com o Nicolas, que não esteve bem. Quando eu trazer o campinho, a gente vai falar do Nicolas. O Nicolas na pequena área não, em cima da linha praticamente, ele tira a bola do gol. Então, o Paysandu perdeu uma grande chance, o Ronald pelo Remo perdeu uma grande chance, e o segundo tempo foi dessa maneira até o Wanderson ter sido expulso. E o Wanderson vai expulso, e ele foi bem expulso, e ele tinha que fazer o que fez mesmo, ele tinha que parar a jogada, ele tinha que fazer a falta e receber o cartão vermelho, tanto é que ele não reclamou, não tinha como reclamar, mas percebam no lance que o Wanderson é expulso, já havia uma desorganização defensiva do Paysandu com o Carlão e Wanderson, o Carlão que não entrou bem na partida, outra partida ruim do Carlão, e o Paysandu sente a falta do Maia na zaga, sem explicação. Que como eu disse aqui, não precisava o Paysandu jogar tão exposto, deixar o ataque do Clube do Remo com tanta liberdade. E percebendo essa liberdade, o que o Moreira fez? Ele tira o Ribamar e coloca o Silas. Não coloca o Ítalo, porque o Ítalo é um jogador um pouco mais lento e o Silas é um jogador um pouco mais móvel. Embora ele tenha dado aquele passe pro Ronald, também não gostei tanto assim da participação do Silas. Mas ele deixa o ataque do Clube do Remo mais móvel com Ronald, Filipinho e Silas, com uma defesa do Paysandu exposta. Aí quando o Wanderson é expulso, aí o Paysandu incrivelmente se organiza. Aí o Kevin vai para a zaga, aí o João Vieira vai fazer a lateral. Então há uma mudança na equipe do Paysandu. Depois o Biel é expulso, que ao meu ver foi bem expulso, mas sem necessidade de fazer aquele tipo de falta. O Biel não precisava parar o lance daquela maneira. A bola não estava no meio campo. Tá certo que o Remo ia em progressão, mas naquele momento a defesa do Paysandu estava estruturada. Então não precisava fazer aquela falta que fez. O Biel também não entrou bem. Acabou sendo expulso, bem expulso, mas prejudicou o Paysandu, deixando o Paysandu com 2 a menos. Sendo que o Paysandu terminou o jogo com 2,5 a menos, né? Porque o Jean já estava meio meia boca. Então uma situação bem complicada do Paysandu. E o Remo, ao meu ver, que poderia pressionar mais, estava com 2 a mais, não pressionou da maneira que deveria, não teve essa qualidade. Incrivelmente, o Remo criou as melhores chances e atacou o Paysandu com mais perigo quando o adversário estava com 11 jogadores do que estava com 9. Isso aí para mim é incabível, não tem como. E tanto é que a melhor chance de gol ainda, 11 contra 9, foi do Paysandu. Naquela cabeçada, a bola, o Rangel sai do gol, que para mim foi falta no Rangel. Eu vi o lance, eu acho que foi falta do Rangel. Se fosse gol, ia dar um rebuliço danado. Eu teria que ver o lance de novo com cuidado. Eu não revi o lance, porque acabou não sendo nada, não aconteceu nada. Mas instigou, não se instigou. Mas a bola vai na trave e o Natan salva o Clube do Remo. Natan, que a gente vai trazer o campinho aqui, para mim fez uma boa partida. Então, a melhor chance da partida, quando estava 11 contra 9, foi do time que tinha 9 jogadores. Ou seja, esse reparo foi muito louco. Esse reparo foi realmente bem competitivo. Quando a gente esperava mais de uma equipe, a equipe vai mal, a outra equipe vai melhor. Quando se esperava melhor da outra equipe, que estava com 2 jogadores a mais, a outra equipe que tem com 9, que tem a melhor chance de gol. E assim ficou o jogo
esse 1-1, que para mim 1-1, ok, 1-1 acho que foi o placar justo da partida mesmo. Vou trazer agora aqui o campinho, para a gente fazer logo as análises individuais dos jogadores, tá? Eu vou começar no campinho pelo Clube do Remo. Rangel no gol, Rangel foi bem na medida que a bola ia alcançando, não teve culpa no gol que sofreu. O Brian sim fez uma grande finalização, então o Rangel uma partida boa. Thales na direita, Thales não foi bem, não gostei do Thales nem ofensivamente, nem da parte defensiva. O Thales defensivamente é bem problemático quando ele fica num contra um. E se o atacante, o adversário for rápido, como o Jean Dias caiu muito nas costas dele, gera um complicador para o Thales. Na zaga jogaram o Bispo e o Ícaro. O Ícaro falha no gol do Paysandu. O Bispo, para mim, esteve melhor que o Ícaro. Depois o Ícaro ele acaba se redimindo, acaba melhorando, mas naquele gol que ele falhou do Paysandu foi uma falha muito grande, poderia ter causado, e causou, né, problemas para o Remo, que o Remo ficou com 1-0 contra no marcador. Natan na lateral esquerda, eu gostei do Natan, não só, mas também, é lógico, que mostra muita vontade. Aquele lance que ele salva em cima da linha no último minuto do jogo, mas eu também gostei da partida do Natan. Defensivamente ele correspondeu um pouco mais, teve uma melhora do último jogo, também tinha que ter essa melhora, e ofensivamente ele deu pelo menos uns 2 cruzamentos muito bons. No meio, Curuá, Pavani e Matheus Anjos. Pavani, não foi uma partida ruim, tá? Apesar que eu não gosto dele como segundo volante, mas foi uma partida razoável, nada demais. O Curuá, eu gostei da partida do Curuá. O Curuá, quando ele não é muito afoito, quando ele não é muito violento nas jogadas, quando ele trata a marcação como tem que ser, com força, mas com lealdade e saber o tempo de bola, ele é um jogador útil para o Clube do Remo. É nisso. Não vai exigir do Curuá também fazer uma transição ofensiva, sair pro jogo, dando passe de mais de 10 metros. Não é isso, tá? Mas quando é nesse tipo de marcação, ele contribui. Depois ele foi substituído pelo Henrique, então eu gostei até da partida do Curuá. Matheus Danche um pouco mais abaixo, tentou se movimentar mais, dar um dinamismo, mas foi um pouco mais abaixo. Ele foi substituído pelo Jaderson, que tá voltando uma lesão. Nem sei se o Jaderson jogou no sacrifício. Eu espero que não, para não, sei lá, correr risco de gravar a lesão dele. Eu acho que o Jadson é um jogador que não pode jogar no sacrifício, porque vai ser importante para o Remo na Série C. No ataque, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar. Marco Antônio abaixo, não gostei da partida do Marco Antônio. Ele foi substituído pelo Ronald, que aí perdeu aquela... Ronald que vinha bem, entrando bem, mas perdeu aquela chance clara de gol, que poderia ter dado a classificação para o clube do Remo. O Kelvin foi bem, outra partida de razoável para boa, vou colocar no meio termo. Enquanto ele tem pique, ele pode ajudar o Clube do Remo. Depois ele cansa e tem que substituir, porque tem jogador que cansado ele consegue ter um rendimento, mas não é o caso do Kelvin. Então o físico dele cai e ele cai junto. Foi substituído pelo Filipinho. E no ataque, o Ribamar, que não fez uma boa partida, foi substituído pelo Silas, que dá aquele passo para o Ronald fazer o gol e acabou desperdiçando, mas no mais também não criou grandes oportunidades. Vamos já para o campinho do Paysandu. Paysandu no gol do Diogo Silva, muito bem o Diogo Silva. O Diogo Silva, ele faz uma defesa espetacular nos pênaltis, tá? Aquela defesa do Jadson, ok, o Jadson perdeu, bateu meia altura, teve a falha dele, mas para mim é muito mais mérito do goleiro. Foi uma defesa espetacular, porque foi uma porrada que o Jadson deu, não importa se foi meia altura, mas o Diogo Silva ele tem um reflexo muito grande, uma flexibilidade muito grande de espalmar aquela bola na trave. Foi muito bem, e no jogo ele fez 2 boas defesas que salvaram o Paysandu também. Na linha defensiva, com Edilson, Wanderson, Maia e Brian. O Edilson, uma partida só razoável. Wanderson e Maia primeiro. Vou até tirar o Maia, porque o Maia foi substituído no primeiro tempo e quando ele jogou bem. Entrou o Carlão, que não foi bem. Aí o Paysandu sentiu muita dificuldade quando entrou o Carlão, ele falhando muito, tanto é que naquele lance com o Ronald perde a falha dele, depois ele falha de novo e o Remo perde uma boa oportunidade de gol, então o Carlão novamente não entrou bem. O Wanderson faz uma partida razoável, tirando a questão depois da defesa do Paysandu ter ficado exposta, mas de maneira geral foi uma partida ok, sim, do Wanderson. Nesses últimos 3 repasses, né, ele tem feito uma partida ok. Na expulsão, ele fez o que tinha que fazer. Ele tinha que realmente fazer a falta, ele sabia que ia ser expulso, mas senão o jogador do Paysandu, do Clube do Remo, ia sair na cara do Diogo Silva. No meio campo, Vilela, João Vieira e Robinho. O João Vieira fez uma partida razoável para boa. Vilela
se manteve bem no primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo pelo Val Soares, porque ele já tinha cartão e era o jogador de mais marcação do Paysandu. O Val Soares, que para mim não entrou bem, ele tem uma boa finalização no lance que o Rangel faz uma boa defesa. Ele também bate muito bem com categoria o pênalti, mas na partida em si, de maneira geral, não gostei do Val Soares. E coincidência ou não, a partir do momento da entrada dele, saiu o Vilela, que é mais marcação, para a entrada dele, que não marca tanto como o Vilela, ou não tem a mesma qualidade para marcar, foi aquele momento que eu citei aqui no vídeo, que o Clube do Remo explorou bem essa fragilidade de marcação do Paysandu, e o Paysandu jogando de maneira exposta. Robinho, o meia, também não fez uma boa partida, entrou o Biel, que foi expulso, e para mim, como eu disse, ele foi afoito no lance e não foi bem na partida do Biel. O ataque, Edinho, Jean Dias e Nicolas. O Edinho, uma partida um pouco mais apagada do Edinho. O Edinho foi substituído pelo Juan Ribeiro. Enquanto entra o Juan Ribeiro acabou sendo sacrificado pelo panorama da partida, né? Porque ele entra com 11 contra 11, depois ele é substituído e o Paysandu perde 2 jogadores rapidamente. Então, no lugar de jogar como atacante, ele jogou como um lateral defensivo para bloquear as investidas pelo setor esquerdo de ataque do Clube do Remo, feita pelo Natan e Filipinho, o que está correto. Mas eu estava com 9, então o atacante vira também volante, zagueiro, não tem jeito. Vira lateral, não tem jeito. Mas Edinho, que jogou uma partida apagada, Edinho está muito irregular nesses jogos. Foi uma contratação que eu falei aqui para vocês que eu gostei, mas nos últimos jogos ele vem jogando de maneira bem irregular. E o Jean Dias, quando teve liberdade, principalmente caindo em cima do Thales, aí ele sempre levava melhor praticamente. Jean Dias, uma partida, então, razoável, não foi uma partida também exuberante, ele jogou outras partidas melhores, não foi uma grande partida, mas uma partida ok. E o Nicolas abaixo, né? Nessa partida de hoje, o Nicolas muito abaixo, o Nicolas perdeu aquele gol em cima da linha, além de ter perdido o pênalti, ok, na disputa de pênaltis, mas de maneira geral foi uma partida abaixo. O melhor momento do Nicolas da partida foi quando o Paysandu ficou com 9, porque ele prendia a bola no ataque, ele sofria falta, ele tentava algo, ele cavava, ele ganhava tempo, porque naquela altura era negócio o Paysandu levar para os pênaltis, com 2 a menos. Então, naquele momento, o Nicolas foi importante, mas no decorrer da partida, não foi uma partida boa para o Nicolas. Mas daí o resultado, 1-1 nas cobranças de pênaltis, deu Paysandu. O Paysandu está na final da Copa Verde, agora vai encarar no próximo domingo o Clube do Remo de novo, sendo que no agregado já está 2-0 para o Papão, ou seja, o Paysandu, nesse período de 4 dias, a torcida do Paysandu pode ficar super feliz, né? Com a classificação da Copa Verde, com a possibilidade de título no Campeonato Paraense, os dois em cima do rival. Mas foi uma partida bem legal de se ver, foi uma partida bem disputada, foi uma partida bem tensa, que as duas equipes tiveram maus momentos, bons momentos. Eu acho que o empate, como eu até analisei aqui no vídeo, acabou sendo merecido, porque produziu as duas equipes errando, as duas equipes acertando também no jogo, mas foi um jogo legal de se ver. Espero que seja o mesmo jogo no domingo, sendo que eu vou trazer aqui no canal a análise prévia do Clube do Remo e do Paysandu, com prováveis escalações, e a gente vai abordar bastante esse jogo do próximo domingo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal e até o próximo.